Eu sou Orquídea Jacaúna, filha de Otacílio e Tecília Jacaúna. Ingressei, ingressei nesse trabalho em 81 e após mais ou menos 10 anos foi que eu assumi a cadeia pública de Pacuti, respondendo como agente penitenciária. Passei mais ou menos 27 anos. Também, também. Aí foi aberta essa porta. Essa porta aqui ainda é a mesma porta quando eu cheguei aqui, sendo que ela Ficava lá, né? Era ficava no centro. aqui. Ah, então essa é a porta original mesmo dali, do meio. E aqui tinha uma janela, Ah, aqui era uma janela. para esse lado aí. E aqui era um alojamento dos policiais, que também aqui era a delegacia, né? Então aqui era o alojamento. E esse banheiro já existia? Esse banheiro já existia. Só para os policiais, né? Pelo o falecimento do antigo agente, o secretário de Justiça do Estado me nomeou. Eu era funcionário do Estado, trabalhando no fórum com auxiliares civis gerais. E então foi baixada uma portaria para que eu pudesse responder pelo presídio. Quando a gente era pequena, a minha mãe, os presos que vinham para cá não tinham recursos de alimentações. Aí a minha mãe, ela mandava a gente deixar almoço, comida para eles, café, água, que eles não tinham. Aí eu passava pela grade do portão, que era larga e dava para passar. Aí eu ia deixar. Aí no decorrer do tempo eu fui crescendo, aí a minha outra irmã foi fazendo esse trabalho. Ela fazia isso, ela fez várias vezes, ela ajudava os presos, porque antigamente o governo ele não oferecia alimentos para os presos. As famílias também eram carentes e não tinham como mandar alimentação. Aí ela se solidarizava com eles, né? Ela ficava solidária e a gente ia deixar. Local bastante apertado, né? Recebia muitos detentos, apertado, sem muitas condições de sobrevivência lá. Por lá, quando eu cheguei, não tinha nada, a não ser as paredes e os detentos. Aí, então, a gente começou uma batalha para buscar formar uma cozinha com fogão, não tinha nada disso, né? Tinha um tempo de lenha. Daí, então, com a ajuda das pessoas, a gente foi, aos poucos, melhorando a situação do prédio para que aqueles presidiários tivessem uma vida melhor. Aqui não existe as paredes todas dobradas, mas não existe nenhuma coluna, viu? É mesmo? Aqui no quarto 7, tinha um negócio do quarto 7, né? Foi preso na cela 7. Era esse aqui. Também aqui foi não tinha mesmo, você viu aqui depois. Era só mesmo o espaço, né? Só o espaço mesmo. Sempre foi desse tamanho essas janelas das celas ou eram maiores? Não, sempre foi assim. Pequena mesmo, né? Pequena. Então, com o passar do tempo, eu consegui que o Estado mandasse a alimentação deles e passasse a manter, contudo, que eles tinham direito. Agora o desafio é a gente trazer uma coisa boa pra cá e... Quantos presos aqui no mar? Tá vendo a média? Média 25, entre 20 e 25. A ideia de oferecer formação, ter aula, né? De ter aula. Não, começou a gente vendo que eles eram muito... Não tinha muito o que fazer, né? Aí a gente pegou e procurou a secretaria para ver o que podia ser feito. Foi daí então, porque eu soube que estava acontecendo em outros locais, a gente procurou e eles disseram que podia sim, que não tivesse um número de preço que quisesse. E aí começou, a gente procurou alguém que se interessou para fazer o treinamento, fazer todas as coisas necessárias para começar. Sou professora
do estado do Ceará. Sou aposentada. Trabalhei na cadeia de Pacuti em 2005. Foi um projeto do governo do estado. Nesse tempo o prefeito era Rômulo. E lá eu fui convidada para dar essa aula as aulas aos presos, porque eu já visitava os presídios em Fortaleza com minha tia, irmã do meu pai, a Estezinha Luz. E lá a gente pregava muito a palavra de Deus, e então despertou em mim para eu continuar com esse trabalho. Mas como eu era muito jovem, quando eu visitava os presos com minha tia, eu fui proibida de entrar. Então, nunca mais visitei preso. Aí vim morar em Pacuti, me formei em pedagogia, teologia, sou pós-graduada, e fui convidada pelo prefeito Rômulo Cruz para dar aula na cadeia. A minha trajetória iniciou em 2013, quando participei de uma seletiva do Estado, na qual fui selecionada através de uma prova. E aí teve alguns receios da família, alguns medos, mas eu em momento nenhum tive medo de enfrentar esse novo desafio. Então, fiz a prova Unifed, numa escola lá em Baturité, e passei a lecionar em 2013 no presídio de Pacuti, no qual era chamado cadeia pública. Várias professoras receberam esse convite, mas nenhuma teve a coragem, não tenho coragem. Então, quando eu fui convidada, como eu já tinha essa experiência com minha tia, eu aceitei. Para mim, foi muito produtivo. Eu amei dar aula para os presidiários. Eu dava mais aula de espiritualidade do que conteúdos. Os conteúdos que eu dava eram poucos. Trabalhava mais a espiritualidade deles. A aula começava às 6h30 e terminava às 9h, de segunda a quinta. Às vezes, a Orquídea trancava a cadeia e me deixava só lá com os presos. E o pessoal dizia, você tem muita coragem. Aí eu disse, eu confio em Deus, porque antes de sair para dar aula, eu conversava com Deus, me fortificava no Espírito Santo de Deus. E eu dava a minha aula com a maior naturalidade, era como se eu estivesse numa sala de aula comum. E eles demonstravam muito amor por mim, escreviam todo dia, os que sabiam ler, escreviam uma cartinha para mim. As aulas que eram lecionadas no presídio eram em 2 níveis, Fundamental 1, o Êxito Fundamental 1 e Êxito Fundamental 2. E aí passamos primeiro eu fui conhecer a turma, um dia à noite, 6h da noite, no qual foi uma experiência já incrível, né? Eu cheguei, me apresentei, estavam mais de 20 detentos no pátio da cadeia. Eu cheguei sozinha, mulher, vestida com meu jaleco branco e me apresentei. No primeiro momento, senti um receio por conta de um aluno só. Um aluno quis me impor medo, mas mesmo assim eu não baixei a cabeça para ele. Todos os outros alunos me receberam muito bem, no qual fazia parte desse momento jovens, idosos, né, que tinha lá alunos que poderiam ser meu irmão mais novo ou até meu pai ou meu avô, neste momento. Na época foi bem difícil por conta que a gente ser mulher não é fácil ingressar em alguns tipos de trabalho. Nesse então foi assim bem difícil, mas eu fiquei firme lá, eu precisava do trabalho, fiquei firme e conquistei um espaço lá dentro do decorrer dos anos. Respeito dos detentos e dos policiais e demais pessoas que o frequentavam lá, advogados, delegados, juiz, promotor.
A minha relação foi construída, né, nesse decorrer desses anos, com respeito, amizade, empatia. Eu passei a amar aquele espaço. Para mim, não existia ali pessoas que tinham ferido a lei, existiam só seres humanos que poderiam ser moldados, modificados a partir da educação. E aí eu comecei a enxergar cada um. Tinha dia que a minha aula era mais psicologia do que os conteúdos que eram para ser lecionados. Tinha dias que eles choravam no meu birô. Tinha dias que eu via que a turma precisava de algo novo, algo que eles pudessem despertar o coração, para mostrar para eles que eles necessitavam também ver o lado bom da vida. E aí eu passava a ensinar não só os conteúdos, mas também tocar eles no coração, né? E aí eu passei esse medo que muitos tinham, que outros professores passaram por lá e desistiram, eu não tive. Eu passei a transformar meu dia a dia, minha rotina escolar, eu passei a modificar a vida deles. E com isso, eu via a cada dia mais a certeza que a educação podia transformar vidas. Isso fazia com que eu mais criasse mais amor estar ali com eles. Fazia dinâmicas, sempre trabalhava minhas aulas com dinâmicas. Até que num dia eu tinha um aluno, ele era até aqui do Rolador. Ele era um entra e sai, entrava na cela e voltava. Aí eu dizia assim: o que está acontecendo com você? Você está tão inquieto hoje? Eu, não, professor, eu estou inquieto mesmo. Não se preocupe, não. Tudo bem. Terminou a aula, fui embora. Eu fui embora. Quando foi domingo, a Orquídea ligou para a tia Rita, ou falou, não sei se já... Não, ligou. Tinha telefone fixo. Aí disse assim: Rita, tu liga para a Marta que os alunos dela fugiram tudo de ontem à noite. Aí eu, tia Rita, pelo amor de Deus, como? Esse que estava inquieto, ele cavou a parede com uma colher. Fez um buraco e subiu por aquela barreira lá do quintal. Aí aqui não tinha nada não, era só fechadinho lá, tudo. Uhum. E eu... Aí esse que tudo era buraco que eles cavavam e fugia pelo buraco. Sim. Agora eu notei ali que pode ser que muito antigamente, antes mesmo. Tô vendo. Aí também. Então, quando eu voltei segunda, tinha só 2 presos. Aí continuei, aí foram voltando, continuei dando minhas aulas e depois esse projeto sumiu. Não, entrou novo prefeito e me tirou e botou novas professoras. Então a senhora atuou lá por quanto tempo, mais ou menos assim? 1 ano. Só 1 ano? Só. As minhas memórias são muitas. E eu confesso que se fosse para estar lá até hoje dando aula para eles, eu ia deixar. Eu construí primeiro um vínculo afetivo, que para a gente que é professor do presídio, a gente é proibido de construir esse vínculo. Mas aí eu passei a não ser só professora, mas também ser a Catiane do dia a dia da cidade de Pacuti, que conhecia todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas, e que eu passei a querer transformar a vida deles. Então eu comecei a construir projetos, comecei a buscar coisas diferentes, para que eu pudesse mudar o coração deles e a mente deles. E aí, as minhas aulas passaram a não ser só conteúdos, mas sim projetos realizados no dia a dia. Então, eu passei a perceber que no Dia das Mães, muitos deles nunca tiveram um Dia das Mães feliz. Então, eu comecei com o projeto do Dia das Mães. E aí, a gente fez todas as lembranças com a arte do presídio. A gente construiu, juntamente com eles, todos os espaços do presídio foram transformados para acolher as famílias no dia de domingo. E aí, esse dia de domingo foi incrível. Foi o primeiro projeto, assim, que me marcou muito, porque muitos deles nunca tinham dado um abraço na própria mãe. E aí, teve o momento do abraço. E aí, esse momento do abraço, eu não posso me esquecer, que foi um dia muito marcante.
Porque tinha filhos que travou, e mães também, porque nunca tinha abraçado seus filhos. E aí a prova que a educação muda sim, muda e transforma, basta ser usada da forma certa. Isso são um dos poucos projetos, dos muitos projetos que a gente realizou naquela cadeia e que me marcou, e eu tenho certeza que marcou a vida deles também, porque até hoje, mesmo longe daqui, alguns se libertados, outros não, mas eles ainda têm lembranças fortes e que eu, como professora, transformei com certeza um pouquinho da vida deles.